Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um teorema muito importante na geometria, que é o que a gente chama de teorema de Tales. O teorema de Tales, ele trata de um feixe de retas paralelas. O que é um feixe de retas paralelas? São várias retas paralelas umas às outras. Ou seja, se eu tenho essas três retas aqui, essas três são paralelas, a gente diz que isso aqui é um feixe de retas paralelas. Certo? Nós temos aqui três retas, todas elas paralelas. E aí a gente vai colocar duas retas, que a gente chama de transversais, cortando essas retas. E eu vou marcar aqui agora os tamanhos, vou chamar esse tamanho de A, esse de B, esse de C e esse de D. O teorema de Tales vai dizer para a gente que essas retas paralelas dividem as transversais na mesma proporção. Como assim? Ó? Se eu pegar esse A aqui, ele vai ser proporcional a esse C, assim como esse B vai ser proporcional a esse D. Ou seja, A, que está aqui, dividido por esse, que é C, é igual a B, que é esse aqui, dividido pelo oposto dele aqui, D. Ou seja, o teorema de Tales ele é bem simples. Sempre que você tem retas paralelas, as transversais ficam com tamanhos proporcionais. Sempre assim. Esse aqui com esse e esse aqui com esse. Beleza, pessoal? Então vamos fazer alguns exemplos. Então vamos aqui para o nosso exemplo 1. O que ele diz aqui? Ó? Então a gente tem esse feixe de retas paralelas aqui, tem esses tamanhos, e ele quer que a gente encontre o valor do x. Então basta aqui que a gente use o teorema de Tales. E o que ele vai dizer? Vai dizer que o x está para o 6, assim como o 3 está para o 2. Então vamos escrever isso. X está para 6, assim como 3 está para 2. Vou passar o 6 multiplicando, e eu vou ter x é igual a 6 vezes 3 dividido por 2. Se eu cancelar esse 6 com esse 2, vai me sobrar 3. E aí, 3 vezes 3, o nosso x ele vale 9. E aqui nós temos outro caso semelhante, só que agora ele quer saber esse valor de x. E aí a gente faz a mesma coisa. A gente sabe que 6 está para 4, assim como 9 está para x. Então a gente escreve isso. 6 está para 4, assim como 9 está para x. Aqui eu posso cancelar o 6 com 9. Vai sobrar 2 e aqui vai sobrar 3. E posso cancelar novamente o 2 com 4. Aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 2. Então, multiplicando em cruz, eu tenho 1 vezes x é igual a 2 vezes 3, que é 6. E, novamente, a gente encontrou o valor que a gente queria. Então, esses casos aqui foram bem simples. Só aplicar o teorema direto. Vamos ver alguns casos um pouco mais diferentes agora. Que é o exemplo 2. Então, aqui é o seguinte. Ó. Nesse primeiro caso, agora, nós só temos duas retas paralelas e nós queremos encontrar esse x aqui. Então, como é que a gente tem que pensar nesse caso aqui? Ó? É o seguinte, ó, a gente pode imaginar que tivesse uma reta paralela a essas duas, passando por aqui. A gente traça essa reta paralela a essas outras duas. E agora, nós temos um feixe de retas paralelas, compostas por essa e essa reta paralela. E aí é só fazer a mesma coisa. Esse pedaço está para esse pedaço, assim como esse x aqui está para esse outro pedaço. Então, o que a gente tem? A gente tem que x está para 8, assim como 3 está para 6. Antes de continuar essa conta, vamos notar uma coisa. Ó. Aqui em cima, aparecem os segmentos dessa reta. E aqui embaixo, 8 e 6 são segmentos dessa outra reta. Então, quando a gente usa o teorema de Tales desse jeito, aqui em cima tem que aparecer segmentos da mesma reta e aqui embaixo
os segmentos da outra reta. Certo? Isso vai ser importante um pouco mais para frente. Então, vamos continuar aqui a conta. Esse 3 por esse 6 vai sobrar 1 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Passando 8 multiplicando, eu vou ter que o x é igual a 8 dividido por 2, que é 4. Encontramos o valor de x. E aqui agora, ó, nós temos 3 retas paralelas, e o nosso x não é mais um pedaço desse, mas ele é essa distância inteira. Aqui você tem duas opções para resolver. Uma é chamar isso aqui, tudo é x. Aqui é 8, então aqui é x menos 8. E aí você faz a mesma coisa de antes. Esse pedaço está para esse, assim como esse está para esse. Mas agora vamos aprender uma ideia nova, que é o seguinte. Se esse aqui é 6 e esse aqui é 8, tudo isso aqui é 6 mais 8, que é 14. E nesse momento a gente usa que 8 está para 6, assim como esse pedaço todo está para o outro pedaço todo. A gente também pode usar o teorema de Tales dessa maneira. Então a gente tem que o pedaço todo, que é x, está para o pedaço todo, que é 14, assim como o pedaço todo, que é 8. Desculpe, esse pedacinho aqui, que é 8, está para outro pedacinho, que é 6. E aí a gente encontra o valor de x direto dessa equação aqui. Então vamos resolvê-lo. 14 por 6, aqui, vou dividir por 2, vai sobrar 7, e aqui dividido por 2, vai sobrar 3. Então, eu vou passar o 7 multiplicando, eu vou ter que o x é 7 vezes 8 dividido por 3, ou seja, o nosso x ele dá 7 vezes 8, que é 56, dividido por 3, e novamente a gente encontrou o valor de x. Então essa aqui é uma ideia também que tem que ficar na cabeça de vocês, é que pode usar com o comprimento todo. E agora vamos para mais um exemplo diferente, que é o exemplo 3 aqui, que nós temos duas retas paralelas e agora duas transversais, só que elas se encontram em um ponto, e eu quero saber o valor de x. Para usar o teorema de Tales, nesse caso, a gente vai traçar uma reta paralela às outras duas por esse ponto, e agora nós já temos o nosso feixe. O que você tem que tomar cuidado é com aquela coisa que eu falei. Sempre em cima tem que aparecer segmentos da mesma reta e embaixo também. Então pronto. Ó. A gente vai dizer que o x está para 7. Eu peguei o x nessa reta aqui. Então eu vou pegar na mesma reta. Assim como o 4 está para o 3. Ou seja, eu vou ter aqui x está para o 7. Como o x está aqui em cima e ele é dessa reta, o que vai estar aqui em cima também tem que ser da mesma reta, ou seja, o 4. Assim como o 4 está para o 3. E agora, para encontrar o valor de x, basta eu passar esse 7 multiplicando. Eu vou encontrar que o x ele é igual a 7 vezes 4 dividido por 3, ou seja, o nosso x ele é 7 vezes 4, dá 28, dividido por 3, e mais uma vez, a gente encontrou quanto vale o valor de x. Então essa é a ideia. Sempre aqui em cima tem que aparecer segmentos da mesma reta, e sempre aqui embaixo tem que aparecer segmentos da mesma reta. No caso, o x e o 4 são dessa reta aqui, e no caso, o 3 e o 7 são dessa outra reta aqui. E para terminar, vamos ver uma pequena observação que fala para a gente quando a gente tem mais do que 3 retas paralelas. Vamos supor que a gente tem aqui 4 retas. E vou colocar aqui duas transversais agora. O que acontece? Ó? Chama aqui de A, B, C, D, E e F. A gente pode usar o teorema de Tales para todas elas e escrever tudo numa equação só. Ou seja, o A está para o D, assim como o B está para o E, assim como o C está para o F. Ou seja, eu teria A sobre D é igual a B sobre E
que é igual a C sobre F. Se tivessem mais comprimentos para cá, a gente ainda poderia colocar também. Então, a gente pode escrever o Teorema de Tales para várias retas paralelas, tudo numa mesma equação. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu sou o Matheus Oliveira.